Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós iremos falar sobre o filósofo Sócrates. Qual a filosofia de Sócrates? Qual o pensamento de Sócrates? Quem é o filósofo que dividiu a história da filosofia antes e depois de Sócrates? Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, nós vamos nos debruçar sobre a filosofia de Sócrates. A gente precisa primeiro entender da onde que o Sócrates parte. Ele parte definindo a essência do homem, ou seja, o que é o homem, né? O que faz o homem ser homem, qual a sua essência. E o Sócrates vai definir a essência do homem como alma, ou seja, aquilo que faz o homem ser o homem é ter uma alma. O que é essa alma? Essa alma a gente deve entender como a inteligência do homem, como a razão, como o conhecimento do homem, né? Então ele vai definir a essência, aquilo que faz o homem ser o homem, a sua alma, ou seja, a sua razão, a sua inteligência, o seu conhecimento. Primeiro ele parte daí, e depois disso o Sócrates ele vai para a ética, né? O Sócrates ele é considerado o pai da ética, e ele vai falar sobre o vício e sobre a virtude, né? Ele vai falar sobre o vício e sobre a virtude. A virtude seria aquilo que faz bem para a alma, né? Aquilo que melhora a alma do homem. Então, se para Sócrates a essência do homem é a alma, né, a parte racional, inteligente, então para ele a virtude seria aquilo que melhora a alma do homem, ou seja, o conhecimento, né? O conhecimento, a ciência, que seria aquilo que melhora a alma do homem. O que seria liberdade para Sócrates? Seria aquilo que gera uma libertação da parte racional. Então, um homem livre seria um homem que tem o quê? Liberdade interior, né? Que tem liberdade na sua alma, na sua razão, na sua inteligência. E o que seria a convicção, né? A convicção para Sócrates seria a não violência. Então, se a essência do homem para Sócrates é a sua alma, a sua inteligência, a sua razão, então o homem teria que convencer o outro pela razão, pela inteligência e não pela violência. O que seria o autodomínio? O autodomínio então seria uma alma capaz de controlar as suas paixões, controlar os seus vícios, né? Que põe a razão acima das emoções. E o que seria o vício? O vício então seria aquilo que faz mal para a alma, que no caso seria a ignorância, né? O não conhecimento, a falta de conhecimento. O Sócrates ele vai dizer que tudo aquilo que o homem faz é a busca do bem. Aí você fala assim, mas tem pessoas que fazem o mal. Aquele que faz o mal, ele pensa extrair, tirar um bem daquele mal, né? Quem pratica o mal, ele acha que vai ganhar alguma coisa fazendo mal. Então o Sócrates vai dizer o quê? Que tudo aquilo que o homem faz é a busca do bem. Então o que seria o mal? O não conhecimento.
Porque se o homem conhecesse aquilo que realmente é bom, se ele conhecesse verdadeiramente o bem, ele não praticaria o mal. E aí, aonde entra a filosofia, né? Aonde que entra a filosofia nisso? O Sócrates ele vai desenvolver um método chamado dialética, que a gente pode entender como diálogo. Então, o Sócrates, no meio lá da sua época, no seu contexto social, ele conversava com as pessoas, né? Ele tinha os seus interlocutores que ele dialogava, que ele conversava. E a primeira atitude do Sócrates era a ironia, né? Então ele usava da ironia. O que a gente pode entender como essa ironia? Ele se colocava como que não sabia de nada, né? Então primeiro ele chegava no seu interlocutor como se não soubesse de nada. E muitas vezes ele até assumia a tese do outro. Muitas vezes ele parecia concordar com a ideia do seu interlocutor. E a partir da refutação, ou seja, ele ia perguntando, ele ia questionando, né? ele ia provocando o outro, até fazer com que o seu interlocutor ele parisse uma ideia verdadeira, né? Uma ideia verdadeira, que a gente vai chamar de maiêutica. Então, o que seria a maiêutica? Fazer emergir, mediante perguntas e respostas, a verdade que está em cada um de nós. Então, a partir da dialética, do diálogo, né, e a partir aí da ironia socrática, da refutação, ele ia perguntando, ele chegava à maiêutica. Então, ele fazia com que o próprio interlocutor parisse as ideias e chegasse à verdade. Beleza? Deixe seus comentários, curta o nosso vídeo e até o próximo encontro. Tchau!